Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ângelo, eu moro na Suíça e no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os motivos não convencionais do porquê eu gosto de morar aqui. Bom, o primeiro motivo então é a água. A água aqui na Suíça é potável, como qualquer outro lugar do mundo, mas a diferença é que normalmente ela não tem cloro e não tem flúor. Ela não tem flúor em nenhum lugar da Suíça, ela tem uma qualidade quase que de água mineral, sendo que muitas vezes ela pode acabar sendo, além do fato de que em regiões como, por exemplo, aqui no Ticino, muitas vezes a água vem dos próprios Alpes. Então é muito bom tu poder tomar água direto da torneira da tua casa ou às vezes de umas fontes que nem essa daqui, sem se preocupar se a água é boa ou não. E tem muita gente que realmente acha que o gosto é diferente, que aqui é melhor, mas aí eu não sei, pode ser que seja frescura, eu só acho que a água é boa e deve fazer melhor do que tomar uma água de torneira em outros lugares, né? Outro ponto que eu não poderia deixar de falar é sobre a questão linguística e de idiomas. Aqui na Suíça é muito comum as pessoas falarem no mínimo 2 idiomas, sendo que muitas pessoas falam até 3 idiomas, já que na Suíça, como tu já deve saber se tu acompanha o canal, se fala alemão, francês, italiano e romanche. Fora o inglês, que muitas pessoas usam como linguagem de negócios, inclusive em empresas. E olha que legal, se tu se mudar para a Suíça e conseguir, por exemplo, um permesso B para morar aqui, os cantões, normalmente eles têm programas de ensino de idiomas, no qual tu vai pagar uma fee muito baixa, na minha opinião, e tu vai ter um curso ali muito legal que é ministrado por professores de uma instituição cantonal. Aqui em Ticino, por exemplo, tem uma instituição chamada ECAP, que por 150 francos eles te ensinam italiano com 2 aulas semanais. O valor inteiro do curso, e não por mês. E com material, inclusive com livro, com o que tu precisar. E era um curso muito legal e, pô, pelo valor é ridículo, é quase de graça, né? E é claro, eu não poderia deixar de citar os Alpes, né? Aquele Alpe ali, por exemplo, é o Alpe que eu tenho vista da minha janela do quarto quando eu acordo de manhã. E todos os dias desde que eu tenho acordado não tem tido um dia que eu não olho pra ele e eu penso, já tá começando a perder a graça. Não, é muito legal e inclusive é muito show que tu pode caminhar pra cima dos Alpes, fazer trilha. Realmente tu tem que se esforçar muito pra ter um fim de semana chato aqui. E a grande maioria dessas trilhas, elas são muito acessíveis, no sentido de que elas são bem sinalizadas e tu tem, por exemplo, um aplicativo da própria Suíça, que é o Swisstopo, que nesse aplicativo tu tem lá todas as trilhas que tu pode seguir. Inclusive, se tu tiver algum problema na trilha, tu pode colocar no próprio aplicativo ali que supostamente alguém vai lá e vai tentar arrumar o problema. E até se tu estiver pensando em vir aqui pra Suíça e passear por aqui, eu te recomendo muito usar esse aplicativo para tu conhecer lugares que estão fora desses roteiros mais turísticos, onde tu vai ter ali uma vista, uma paisagem, às vezes que vai estar só tu e mais algumas pessoas, diferentemente de alguns outros pontos mais famosos, como, sei lá, o Monte Rig, por exemplo, ou o Matterhorn. E olha só, tem várias trilhas que tu pode fazer. Aqui, por exemplo, tem a trilha do Caminho de Santiago, que é um caminho que permeia a Europa inteira, que vai até Santiago de Compostela, na Espanha. E bom, e essas trilhas, na verdade, eu falei dos Alpes, mas elas também acontecem aqui nos vales. Então, tu tem muita opção de trilha para fazer, muita mesmo. Aqui na Suíça, o senso de confiança invisível é muito forte. Por exemplo, ó, aqui tu tem isso aqui, que tu pode comprar mel, tu pode comprar um monte de produtos Apis. Só pegar o que tu precisa e botar o dinheiro ali. A gente veio porque a gente achou que podia pagar com Twint, que é como se fosse o Pix daqui, só que a gente viu ali que não dá. Tu tinha que trazer dinheiro, então a gente vai vir outro dia. E essa questão do senso de confiança invisível vai muito além, é claro, de simplesmente ter uma caixinha ali onde tu pode largar o dinheiro para comprar alguma coisa. Vai inclusive, tu vai no mercado e tu deixa a bike ali do lado sem estar presa e nada acontece. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Eu sei que isso não é regra na Suíça, que existem lugares, tipo Geneva, que se tu tiver lá na estação e tu largar tua bike lá, pegar o trem, quando tu voltar, talvez tua bike não esteja mais lá, mas pelo menos aqui em grande parte da Suíça tu não precisa se preocupar com isso. Inclusive eu mesmo já vi diversos itens por aí, tipo assim, no trem, numa estação, numa parada de ônibus, e as pessoas deixam aquilo lá num canto até a pessoa, o dono, ir lá buscar, ou até ficar tempo suficiente pra, sei lá, alguém botar no lixo. E assim, eu tô tentando ao longo do vídeo não ficar fazendo comparação com o Brasil, mas nesse ponto é realmente muito difícil. O meu avô, por exemplo, tem uma picape no Brasil, e ele deixou estacionada a picape no cemitério enquanto ele tava resolvendo umas coisas lá, enfim. E enquanto ele tava com a picape parada no cemitério, estacionada, eles foram lá e roubaram a tampa de trás da picape. Que coisa, tipo assim, isso é muito absurdo, entendeu? Beleza, tu deixar a bike num lugar ali sem cadeado é mais plausível de acontecer, é uma coisa que tá ali mais oportunista. Mas alguém ir lá e roubar uma tampa de trás de uma picape, isso é uma coisa muito absurda. Tá, mas vamos voltar a falar de coisa boa. A gente queria muito ir no Coop, na Manor ali, pra mostrar isso que eu vou falar pra ti, mas infelizmente não é possível, porque hoje é feriado. Mas sobre o que eu tô falando? Eu tô falando sobre promoção em lojas ou no supermercado. Aqui na Suíça é muito comum tu ter promoções de 25%, 50%. Em regiões mais volumosas, onde tem mais pessoas, normalmente é 20% ou 40%. E são promoções de verdade. Então assim, quando o item tá próximo da validade ali, do vencimento, tu tem uma promoção de 50% naquele item. E não é tipo assim, uma promoção de 50% que 5 dias atrás eles dobraram
tiraram um preço e daí virou 50%. Não, é promoção de 50% mesmo. E isso é uma coisa muito boa para inclusive diminuir o desperdício. Em lojas é muito legal que quando tu tá saindo de uma temporada para outra, então quando tu tá saindo do inverno indo para primavera, tu tem aqueles casacos que são muito bons e também estão em promoção. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que aqui na Suíça existem muitas promoções que são de fato promoções. A Suíça tem uma coisa que eu considero muito especial, que são as estações do ano bem marcadas. Por exemplo, agora a gente está na primavera e dá uma olhada como que está o campo, que é o campo florido, bonito. No inverno esse campo aqui ele tá ralo, meio cinza, às vezes com neve. No verão ele ainda tá verde, tá bonito. E no outono tá tudo um pouco mais amarronzado. As montanhas elas estão mais amarronzadas. E inclusive essa questão das estações vai muito além do que só as paisagens. Isso interfere no mercado, o que tu compra no mercado, interfere dentro da tua própria casa. Quando tu deixa a janela aberta, quando deixa ela fechada, se vai ter fungo, se não vai, os bichos que entram dentro da tua casa ou não, né? Eu não sei como é que é mais no norte da Suíça isso, mas aqui em Ticino, pô, já encontrei umas aranhas grandes dentro de casa, sabe? Claro, não no inverno e nem no outono, mas mais na primavera ou no verão. No mercado, por exemplo, isso muda um pouco o que tu tem à disposição ali pra ti, o que tu pode comprar. Lógico, na maioria das vezes é tudo igual, a gente já ultrapassou essa questão da sazonalidade, né? Não é mais como era antigamente, mas ainda assim, agora, por exemplo, o morango era uma coisa que estava muito barata, enquanto que no inverno é uma coisa que é mais cara. E tem também, é claro, a questão das roupas. No verão tu pode andar de bermuda, tu pode andar de regata, dependendo do lugar que tu tiver também, da temperatura, tu pode andar sem camiseta, enquanto que no inverno é lógico, tu não pode. Tipo assim, é uma besteirinha, mas é uma coisa que tu vai te adaptando, vai entrando no teu cotidiano e tu vai sentindo as diferenças ao longo do tempo. Eu acho que a Suíça tem paisagens agradáveis, inclusive em centros urbanos. Claro, eu não estou em Geneva, nem em Zurique, nem em uma grande cidade como Basel ou Berne, mas mesmo nesses lugares isso é verdade. E eu diria que existem alguns motivos para isso. Um deles, por exemplo, eu estou nesse exato momento numa parada de ônibus, que nem parece, claro, parece uma parada de ônibus, mas assim, não é uma coisa com um branding da cidade, por exemplo, é algo que na verdade se encaixa na estética da cidade. A única coisa que faz isso aqui ficar muito claro que é uma parada de ônibus é porque tá do lado da rua e tem ali os cartazes, as coisas de parada de ônibus. Outra coisa que corrobora com esse visual, com certeza, é a questão de publicidade. Os cartazes, os outdoors, normalmente tu não tem aquelas coisas assim brilhantes, cheias de luz, aquelas publicidades gigantescas em cartaz em cima de prédio, absurda, sabe, chamativa. Tipo, olha por exemplo ali a pub, né, já que a gente tá falando sobre as pubs. Bem tranquila, sabe, não, nada muito chamativa, assim. Diria que o lugar que tem mais cartazes, assim, que é um pouco mais agressivo, a publicidade mesmo, é no trem ou na estação de trem. E sinceramente eu não sei dizer se isso é por algum motivo de legislação ou de regulamentação, mas certamente existe um planejamento urbano maior na Suíça, nas cidades, inclusive quando tu vai levantar uma obra, essa obra tem que ser aprovada e ela tem que seguir alguns padrões estéticos da cidade. Então quando tu soma isso com os Alpes, o que a gente tem é um visual ímpar. Os lagos e os rios aqui na Suíça são incríveis. Mas isso aqui é só um bueiro. Vamos lá ver o rio. Agora sim, a gente chegou num rio. Como tu pode ver, ele é extremamente cristalino, muito bonito. E esse rio aqui, por exemplo, é um dos rios mais famosos aqui da Suíça. É o rio Ticino. Eu não sei se o cantão foi nomeado depois do rio ou o rio depois do cantão. Mas o que eu sei é, esse rio aqui, ele cruza praticamente todo o cantão de Ticino até desaguar em um mar lá na Itália, depois de cruzar também uma porção muito grande do norte da Itália. Então esse rio aqui é muito famoso e inclusive tem ouro nesse rio aqui. E tu provavelmente já deve ter ouvido falar daquelas histórias lá de em Zurique, as pessoas pegarem rios para se locomover pela cidade, entrar no rio com um saco impermeável com seus pertences e elas vão flutuando pela cidade e depois saem e vão trabalhar. Eu não sei se elas fazem isso para ir trabalhar, mas é verdade que as pessoas lá entram no rio dentro da própria cidade porque são rios que não são poluídos, são rios que tu pode nadar, não tem nenhum problema, que nem esse rio aqui. Assim como, por exemplo, em Locarno, Minusio, Lugano, Ascona e diversas outras cidades aqui em Ticino, por exemplo, tu tem os lagos famosíssimos também, pode nadar lá tranquilamente. Eu acho muito legal no verão pegar o stand-up e ir lá e ficar andando de stand-up pelo rio, fora diversas outras atividades que tu pode fazer, como scuba dive, enfim, é realmente muito legal. Eu diria que o mar ele faz falta, mas também não tanto assim quando tu tem opções como, por exemplo, esses rios aqui ou os lagos. Tu já deve ter ouvido falar que andar de trem na Suíça é uma experiência inesquecível. Mas, na minha opinião, tu dirigir pela Suíça é uma experiência ainda melhor. Tu tem uma liberdade maior, o visual também é melhor, porque afinal de contas tu tá vendo pelo para-brisa do carro. E as estradas aqui, elas são muito boas, são muito bem conservadas. Normalmente, se tu tem um carro, o que tu precisa pagar ali de impostos para tu dirigir pelas estradas é uma tarjeta que tu tem que botar, eu não lembro o nome agora, mas é um negocinho que tu compra e tu bota ali no vidro do teu carro, que tem validade de 1 ano, que custa, se eu não me engano, 40 francos. Existe um respeito aqui no trânsito muito grande. As pessoas
pessoas normalmente elas seguem as regras, elas param na faixa de pedestre. Quando tem uma rotatória que nem a que tem ali atrás, as pessoas esperam sua vez de ir e tudo funciona de uma forma muito harmônica. Mas é claro, uma das razões principais por isso é porque se tu tomar uma multa, o negócio vai ser caro. Tem mais um ponto bônus que eu vou colocar aqui, que é de poder largar papel no vaso. Não sei se tu já teve essa experiência, mas se tu já teve, tu sabe do que eu tô falando. É legal. Ainda mais se é tu que recolhe o lixo do banheiro. Tu sabe do que eu tô falando. O fato da Suíça estar localizada bem no meio da Europa é muito positivo. Tu consegue viajar da Suíça para diversas outras cidades ao redor da Europa. Se tu mora perto de uma região fronteiriça, tu pode pegar um voo de um aeroporto, por exemplo, na Itália ou na Alemanha, que costumam ser mais baratos, tá? Isso aí não é uma regra, mas costumam ser mais baratos. Para mim, por exemplo, que mora em Ticino, vale muito mais a pena pegar o trem até Milão e pegar um avião de lá do que ir até Zurique, ou pegar um voo de Lugano. E aqui na Europa existem as chamadas companhias aéreas low cost, ou low budget. Então tu consegue comprar passagens aéreas por muito pouco, tipo assim, questão de $30, ida e volta, 30 euros, né, 60, 100. Esses dias eu vi passagem de ida e volta para a Islândia por 110 euros. Aqui na Suíça, tu normalmente tem uma alíquota de impostos baixos. Se tu vai comprar um item, por exemplo, o VAT padrão é de 8,1% para praticamente todos os itens. No setor de hotelaria, de turismo, na verdade, normalmente é um pouco mais baixo, fora quando não é isento. Então, por exemplo, se tu vai importar ouro ou alguma coisa assim, é isento. Isso faz com que as coisas sejam muito mais baratas. Eu mesmo esses dias comprei um SSD NVMe e eu paguei praticamente R$1.000 nele, né, na conversão atual, e eu fui olhar quanto que esse mesmo SSD estava custando no Brasil e pasmem, ele estava custando praticamente o dobro do preço, era R$2.000 e poucos. E esse não é um caso à parte. Um iPhone 16 Pro Max novo, por exemplo, de 256 GB, aqui está custando 1.100 francos. Eu não sei quanto está custando no Brasil, mas eu imagino que seja bem mais do que isso. E falando sobre imposto de renda, a OCDE fez um estudo onde eles viram que, na média, um trabalhador suíço paga 18,6% de imposto de renda ao ano, enquanto que a média da OCDE é de 25%. Mas isso provavelmente não contabiliza a questão da previdência social, que aqui na Suíça também é conhecido como AVS. Mas é claro, nem faria sentido contabilizar isso, porque isso não é necessariamente um imposto, e sim uma previdência social que no futuro tu vai ver esse dinheiro de novo. E para ser bem transparente aqui, eu mesmo e a minha esposa, a gente não paga esses 18,6%, porque o imposto de renda aqui na Suíça leva várias coisas em consideração. Se tu é membro aqui do canal, eu já fiz um vídeo na área de membros onde eu te mostro como tu pode calcular na vírgula quanto tu vai pagar de imposto federal e cantonal, dependendo do teu salário aqui na Suíça, assim como já descontando alguns seguros que tu provavelmente vai ser obrigado a pagar. E aproveitando que eu já tô fazendo o meu merchan aqui, deixa eu te convidar então para curtir esse vídeo se tu tá acompanhando ele até aqui, se tu tá gostando do conteúdo, e se inscreve no canal pra gente se ver mais seguido e tu acompanhar aqui talvez como que tu pode vir morar na Suíça. E eu falei da área de membros antes, e assim, a área de membros aqui do canal é um projeto sério, então se tu tiver passaporte europeu, tu tiver, por exemplo, passaporte italiano, ou tu tiver muito patrimônio, tu tiver interesse de vir pra Suíça, eu te convido a se tornar membro. Lá a gente posta muito conteúdo de qualidade, conteúdo que é muito útil para quem tá realmente querendo se mudar aqui e que provavelmente não valeria a pena trazer aqui no canal, visto que é um conteúdo mais técnico e mais específico, informações precisas para quem quer vir para cá. Tá, mas vamos seguir com o vídeo. E é claro, eu não poderia deixar de falar dos serviços públicos. Aqui na Suíça, os serviços públicos costumam ser rápidos, eles costumam ser eficientes, com um custo baixo para o país, além de que os funcionários, na minha experiência pelo menos, sempre foram muito cordiais. A gente ainda vai fazer um vídeo mais específico, provavelmente lá na área de membros, falando sobre como tu registra e tu abre uma empresa aqui na Suíça. Inclusive o dia que tu se mudar aqui para a Suíça, que tu fizer o teu registro na Comune, ou provavelmente tu fazer a solicitação do teu visto, eu espero que tu perceba que as coisas andam rápido e sem muita enrolação. Eu espero que tu realmente tenha gostado desse vídeo aqui, pra nós foi um prazer. Se esse foi o caso, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!